Hoje nós nos reunimos para a última mensagem da série Eu Tenho um Sonho. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia, porque eu sei que você tem um sonho. Todo mundo tem sonhos. Quem ama tem sonhos. E com certeza você tem sonhos, mas hoje eu quero conversar com você sobre sonhos mais elevados, sobre sonhos mais profundos para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos abrir em Atos 2:14, e eu quero chamar a sua atenção para essa passagem. Era o dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e aquelas pessoas que não estavam entendendo nada, começaram a questionar: que loucura é essa? O que esse povo aqui está gritando? O que esse povo aqui está caindo no chão? Será que eles beberam? Já estão embriagados? E Pedro então acalma a multidão e conversa com a multidão. Ele começa assim: então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. O Espírito Santo é Deus. E por isso o Espírito Santo faz coisas extraordinárias, coisas que nos deixam admirados. E uma profecia que havia sido entregue pelo profeta Joel, um profeta lá do Antigo Testamento. Através do profeta Joel, Deus havia dito algumas coisas que Pedro relembra aqui, nesse momento, que era o momento do cumprimento dessa profecia. E uma das coisas que chama a nossa atenção é que Deus faz os velhos sonharem. O nosso Deus é poderoso, Ele faz os velhos sonharem. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente entende que a gente tem mais passado do que futuro. Se você é cristão, você sabe que não tem problema, quando a sua vida terminar, você vai para os braços do Senhor. Essa é a grande certeza que traz paz ao nosso coração. Nós somos de Jesus e ninguém pode nos tirar das mãos dele. Mas o que acontece na vida de muitas pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, é que elas vão perdendo as esperanças. Muitas pessoas que vão envelhecendo vão perdendo a perspectiva de vida. Muitas pessoas que vão envelhecendo vão perdendo o ânimo, vão perdendo o entusiasmo, e vão ficando às vezes abatidas. Mas Deus entrega ao profeta uma mensagem, que ele, por meio do seu Espírito Santo, faria com que os velhos sonhassem, com que os velhos fossem despertados para sonhos, tantos sonhos como os jovens que sonham tanto. E se Deus pode fazer velhos voltarem a sonhar, se o Senhor pode fazer os velhos acreditar e ter esperança nesses sonhos, então Deus pode fazer qualquer pessoa sonhar. Deus pode fazer você que já desistiu dos seus sonhos. Deus pode fazer você voltar a sonhar. Será que você está aberto a sonhar os sonhos de Deus? Não sonhos pessoais,
Não apenas sonhos de projetos pessoais, de carreira, de conquista. Poucos cristãos têm sonhos para a igreja. A maioria dos cristãos no nosso século tem sonhos para a própria vida pessoal. Mas poucos cristãos sonham com a igreja. Têm sonhos para a igreja. Gastam tempo orando e pedindo a Deus pela igreja. Mas Deus pode levar você hoje a sonhar com sonhos mais sublimes, com sonhos mais elevados, com sonhos superiores, com sonhos mais exaltados, que Deus vai colocar no seu coração. Jesus sonhou com uma igreja salva e santa, vivendo como uma família que reflete o seu amor. Esse é o sonho de Jesus para a sua igreja. Jesus sonhou com uma igreja que glorifica a Deus, fazendo discípulos. Jesus sonhou com uma igreja que glorifica a Deus, porque se importa com o perdido. Jesus sonhou com uma igreja que glorifica a Deus, porque vai atrás daquele que perdeu a esperança. Vai atrás daquele que não tem mais salvação. E a palavra de Deus diz que o justo, aquele que passa a sua vida nos átrios do Senhor, na velhice, ele dará ainda frutos e será cheio de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é justo. Jesus sonhou com uma igreja que glorifica a Deus. E Jesus deu a vida por essa igreja. Ele se entregou por essa igreja. Em Efésios capítulo 5, versos 25 a 27, diz que Cristo se entregou para santificar a sua igreja. Prestou atenção? Ele não se entregou apenas para salvar a igreja, mas para santificar a sua igreja, para que a sua igreja seja santa, para que os crentes sejam santos na presença de Deus. A santidade é um atributo de Deus. Deus é santo, Deus é santíssimo. Todos os atributos de Deus são santos. O amor de Deus é santo, o poder de Deus é santo. As Escrituras dizem que Deus é santo. E Ele nos chama a ser santos, porque Ele é santo. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 16, nós ouvimos Pedro, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, aquele homem que negou Jesus 3 vezes, mas que depois, na beira de uma fogueira, foi restaurado, porque Jesus pergunta para ele 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro, arrependido, depois de ter chorado amargamente, ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Ele foi restaurado, e ele estava servindo ao Senhor, e ele então, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o seguinte à igreja, sejam obedientes a Deus, e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Você conheceu a Jesus, será que você está permitindo que desejos antigos voltem ao seu coração, que inclinações antigas do tempo que você não conhecia a Deus voltem para a sua vida? Pedro está chamando a atenção da igreja, não permita isso. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Deus quer que você viva em santidade, foi por isso que Ele te salvou, foi por isso que Ele permitiu que alguém trouxesse o Evangelho para você, foi por isso que Ele separou um dia em que Deus tocou seu coração, um dia em que a mensagem do Evangelho passou a fazer sentido para você, aquele dia em que você disse, Senhor, eu quero te seguir. Deus salvou você para que você viva em santidade na presença dEle. Jesus se entregou pela igreja para fazer uma igreja santa. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo,
aquele Paulo que também teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, Paulo que antes tinha sido perseguidor da igreja, mas ele viu Jesus, ele encontrou Jesus e Jesus disse para ele: você é para mim um vaso separado para levar a minha mensagem aos gentios. Paulo também, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo, e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa. Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. Você já tinha parado para pensar nisso? Você já tinha entendido que Deus, quando salvou você para uma vida de santidade? Deus deseja compartilhar a santidade dele com a gente, para que a gente possa se relacionar com ele. Porque lá na carta aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos nos santificar porque Deus é santo. E se nós não nos santificamos, nós não podemos caminhar com Ele. Ele quer compartilhar a sua santidade conosco, para que a gente se relacione com Ele, para que a gente possa servi-lo. Para servir a Deus, você precisa santificar a sua vida. Em Romanos capítulo 6, versículo 13, diz: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use, a fim de fazer o que é mal. Não entregue os seus membros ao pecado para que você seja usado para o mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus. Você tem se entregado completamente a Deus? Você tem se entregado a Deus por inteiro? Você tem entregado apenas parte da sua vida, apenas metade da sua vida, apenas alguns momentos da sua vida? Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. Deus deseja que você santifique a sua vida para que Deus use você, porque a santificação é condição para Deus nos usar. E eu queria hoje, nesta mensagem, destacar um versículo. Esse é o versículo central que nós queremos destacar, que é 2 Timóteo 2, 21. Diz assim: quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo o que é bom. Quem se purificar, será usado. Quem se purificar, será instrumento de Deus para fazer tudo o que é bom. Olhando para esse versículo, eu queria convidar você a abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, e do verso 14 ao 26, tendo esse versículo 21 como o versículo central, como a mensagem central dessa passagem. Eu queria ajudar você, porque se nós precisamos ser santos, como nós caminhamos em direção à santidade? Como é que eu faço para santificar a minha vida? E eu quero então encontrar aqui nesta passagem
3 conselhos para você buscar uma vida santa. E o primeiro conselho é o seguinte: conheça e ame as Escrituras. O Senhor quer que você se santifique para você ser usado. O Senhor quer que você tenha uma vida santa para que você possa tocar o coração de outras pessoas. Você tem amigos que não são cristãos. Você tem parentes que não são cristãos. Você tem vizinhos que não são cristãos. Você conhece pessoas que não conhecem o Evangelho. Você convive com pessoas que nunca receberam uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. Aliás, existem pessoas dentro de igrejas que nunca receberam uma explicação clara e detalhada do Evangelho. E Deus quer usar você. Deus quer que você dê essa explicação. Deus quer que você diga para as pessoas o que é o Evangelho e por que nós precisamos de Jesus. E o primeiro conselho é: conheça e ame as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. O Senhor está nos chamando para ser obreiros que manejam bem a palavra, que ensinam corretamente o Evangelho. Esse é um chamado para todos os cristãos. Pregação do Evangelho não é apenas para alguns. A pregação do Evangelho é para todos nós. Você precisa conhecer o Evangelho, para que você possa compartilhar o Evangelho com aqueles que nunca receberam uma explicação clara e detalhada do Evangelho. Porque o Criador nos fez para nos relacionarmos com Ele. O Criador nos fez para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Só que nós pecamos. Nós pecamos e nos afastamos de Deus. E por que o pecado é tão horroroso? O pecado é tão horroroso porque ele nos afasta de Deus. E o pecado nos afasta de Deus porque Deus é santo. E o Senhor então nos chama à comunhão com Ele. Mas nós não podemos, porque todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus, vendo a nossa situação, Ele enviou seu próprio Filho. Ele enviou Jesus, que viveu uma vida perfeita, que viveu uma vida de completa obediência, que viveu uma vida de completa santidade, para mostrar para a gente como é que a gente deve viver. E mais do que isso, Jesus sendo inocente, Jesus não tendo cometido nenhum pecado, Ele foi à cruz e morreu como sacrifício em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, uma pessoa que pecava, ela tinha que levar um animal ao templo para ser sacrificado no seu lugar. O sangue daquele animal trazia o perdão para os seus próprios pecados. E então vem Jesus, e João Batista, quando vê Jesus chegando, ele diz: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava mostrando que Jesus veio não apenas para viver uma vida perfeita, para nos servir de exemplo. Ele veio para nos substituir na morte que a gente merecia. Ele veio morrer em nosso lugar, e aquela morte cheia de dor e sofrimento, aquela morte cheia de angústia, de separação do Pai, porque Ele grita ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desamparo que Jesus sentiu na cruz é o desamparo que nós sentiríamos, se nós não tivéssemos Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. E Deus então fez tudo que era preciso. Jesus morreu por nós, Ele abriu o caminho. O que Deus espera de você? Arrependa-se e creia. Tome consciência da sua vida errada. Tome consciência dos seus pecados. Tome consciência das suas atitudes que não agradam a Deus. Tome consciência da sua independência de Deus. Tome consciência de que viver longe de Deus é pecado. Arrependa-se. Volte-se para o Senhor e diga: Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu creio que o Senhor não é apenas um homem que veio dar exemplo, mas que o Senhor é o próprio Deus que se tornou um ser humano e na cruz se entregou, morreu por mim, derramou o seu sangue para que eu pudesse receber perdão. É essa mensagem
que Deus quer que você entregue. É essa mensagem que Deus quer que você pregue. E Ele diz aqui que nós devemos fazer todo o possível para conseguir a aprovação de Deus como uma pessoa que maneja, como uma pessoa que maneja a palavra, como uma pessoa que sabe explicar o Evangelho. E o Senhor, então, Ele diz que nós devemos ser esse obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Só que uma pessoa que ensina corretamente, uma pessoa que maneja bem, que maneja corretamente a palavra, uma pessoa que é como um mestre, como ele fala no versículo 24, olha o versículo 24, o servo do Senhor não deve andar brigando. Se você é um cristão briguento, você está fora do caminho de Deus. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Tem muita gente que se diz cristão e é mal educado. É mal educado, é orgulhoso, é grosso. Mas ele diz que o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. E mais, ele diz, deve ser um mestre. Todo cristão é um mestre. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Todo cristão é um mestre. Nós somos chamados a ensinar outros. Quando você está ensinando outros, você é um instrumento de Deus, você se torna um mestre de Deus para ensinar corretamente a palavra de Deus. Para isso você precisa conhecer a Escritura. O maior desastre na vida de um cristão é quando ele não conhece a Bíblia. O maior desastre na vida de um cristão é quando o cristão não conhece a palavra de Deus, porque ele vai viver no pecado, ele vai viver fora dos padrões de Deus, e ao invés de aproximar pessoas, ela vai escandalizar e afastar as pessoas do caminho de Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente. Numa outra tradução diz, desejem ardentemente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Não sei se você já viu bebê com fome. Você já viu bebê com fome? Já viu como o bebê com fome grita, desesperado, e quando você dá o leite, ele bebe esganado. E ele diz assim, Pedro diz, que é esse tipo de fome que você deve ter da palavra do Senhor, que é o genuíno leite espiritual. O leite espiritual que vai fazer você crescer. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos alimenta. Você pode comer arroz, feijão, pão e macarrão, mas se você não come a palavra de Deus, se você não se alimenta da palavra de Deus, você será um cristão fraco. O Salmo 119, versículo 9 diz, como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Como é que um jovem, como é que um senhor, como é que uma senhora, como é que uma moça, como é que uma pessoa pode manter a sua vida pura? O que purifica a nossa vida é a palavra, é a exposição à palavra, é a exposição diária à palavra. Tem gente que só pega na Bíblia no dia de vir ao culto. E agora, hoje em dia, alguns nem mais no dia de vir ao culto pegam na Bíblia. Irmãos, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos regredir na nossa caminhada de fé. Nós precisamos ter apetite da palavra, porque é a palavra que vai santificar a nossa vida. O versículo 11 do Salmo 119 diz, guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você precisa guardar a palavra no coração, você precisa trazer a palavra no coração. Por isso, abra a sua Bíblia, traga a sua Bíblia ao culto, abra, manuseie a página, pinte ali,
faça anotações. Se você tem fome da palavra, você precisa estudar essa palavra, porque é essa palavra que vai livrar os seus pés de pecar contra Deus. Deus usa a sua palavra para purificar as nossas vidas. Uma pessoa que não tem contato diário com as Escrituras é uma pessoa que vai ficar fraca diante das tentações. Se você não abre todos os dias a Escritura e você não se alimenta dela, você é uma pessoa fraca contra as tentações. Se você não vem ao culto ou vem ao culto e não traz sua Bíblia, não abre, não olha, não lê, não presta atenção, você vai ficar fraco contra as tentações. As tentações virão e você não vai ter poder para resistir a elas, porque é a palavra que santifica a nossa vida. Se você não se alimenta diariamente da palavra de Deus, o pecado está dominando sua vida. Uma pessoa que não se alimenta diariamente da palavra não tem forças para vencer o pecado. Se você não tem tempo diário com a palavra, fatalmente, você está se tornando dia a dia uma pessoa carnal, um crente carnal. A carnalidade está presente na nossa natureza. A única maneira de nós combatermos a carnalidade é nós nos alimentarmos da palavra na presença de Deus. Se você não está fazendo isso, você já deve ser uma pessoa carnal. Ou a carnalidade está dominando uma boa parte da sua vida. Nós precisamos disso, meus irmãos. É a palavra que nos purifica. Por isso, ame a palavra. Ame essa palavra, ame, alimente-se dessa palavra, viva pela palavra, faça todo o possível para conhecer a palavra, aproveite todas as oportunidades que você tem de conhecer essa palavra, de se alimentar dessa palavra, de aprender mais a palavra. E nós temos oferecido oportunidade aos irmãos, nós temos uma escola dominical, que é uma escola de Bíblia, e todos os domingos às 9 horas da manhã nós estamos aqui para estudar Bíblia. Venha, traga seu filho. Tem muitos pais e mães chorando porque seus filhos não estão no caminho do Senhor, mas na idade que era para ministrar o Evangelho e trazer à igreja, não fizeram isso, e perderam seus filhos. Venha para a escola dominical. Nós temos quarta-feira pela internet um estudo da Bíblia toda, livro por livro, capítulo por capítulo. Nós começamos em Gênesis e já estamos no livro de Juízes. Quantos você assistiu? Quantos episódios você participou? Os vídeos estão todos lá. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sede da palavra, fome da palavra, porque senão seremos fracos, seremos uma geração fraca, uma geração que vai perder os filhos que não permanecerão no Evangelho. Nós temos aqui os cultos, todos os domingos também, que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, e se isso não for uma prioridade na sua vida, se você for um turista, que aparece aqui de vez em quando, a gente até assusta com um turista. Oh, você veio aqui, que bom. A gente toma um susto. Você vai ser um cristão fraco. Você não conseguirá viver uma vida de santidade diante do Senhor. O Senhor está nos chamando à palavra, renda-se à palavra, decida que você vai obedecer à palavra, mas esses encontros, essas oportunidades que nós temos para estudar a palavra ainda não são suficientes, porque a nossa carne é forte. Talvez você se lembre daquele momento em que Jesus diz que a carne é fraca. No momento em que Jesus estava lá orando no jardim e os discípulos dormiram, ele acordou os discípulos e disse assim: orem para não entrar em tentação, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Só que ali Jesus está dizendo que a carne é fraca para as coisas de Deus, a carne é fraca para a oração, a carne é fraca para a palavra de Deus, a carne é fraca porque os discípulos, ao invés de orar, eles dormiram. Por que eles dormiram? Porque a carne é fraca para tudo que é de Deus, mas para as coisas que não são de Deus, a carne é muito forte. A sua carne é forte, ela vai dominar a sua vida, é ela que vai guiar você. É a sua carne, a sua natureza caída que vai dominar a sua vida se você não estiver cheio da palavra.
Nós precisamos nos encher da palavra até que a palavra saia pelos nossos poros. Então, você precisa também abrir a sua Bíblia em casa. Não deixe criar teia de aranha, nem encher de pó a capa da sua Bíblia. Ou deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, fica só aquelas 2 páginas amarelas. E o resto tudo branquinho, páginas que nunca foram usadas. Aí não vale a pena. Aí não vai funcionar. Você precisa abrir a palavra, ler um texto todo dia, ler até que Deus toque seu coração, até que Deus revele os seus pecados. E aí diante da palavra você vai orar e vai dizer: Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a mudar, porque eu não quero ser um crente carnal, eu quero ser santo, porque eu quero ser usado, eu não quero ver a minha vida passando sem nenhum fruto, eu não quero viver toda a minha vida sem levar uma alma a Cristo, eu não quero viver toda a minha vida na carnalidade, vivendo de uma maneira que desagrada a Deus. Não, Senhor, eu quero ser santo, e eu quero desfrutar do poder do Teu Espírito que está presente na santidade. Uma pessoa que não tem contato diário com as Escrituras é uma pessoa que vai ficar fraca diante das tentações. Um segundo conselho para quem quer buscar uma vida santa: tente ser coerente com a sua fé. A incoerência é o maior problema do cristianismo no nosso tempo. Tanto que a palavra evangélico está batida demais, né? Porque afinal, o que é ser evangélico? Evangélico é tanta coisa que não é nada. Eu prefiro dizer que eu não sou evangélico, porque evangélico é um rótulo, onde cabe muita coisa que não tem a ver com o evangelho. Eu prefiro dizer que eu sou discípulo de Jesus. Eu prefiro dizer que eu sou um cristão reformado. Eu prefiro dizer que eu sou presbiteriano. Qualquer coisa menos dizer que eu sou evangélico, porque evangélico hoje é uma salada. Evangélico quer dizer gente que faz coisa que não agrada a Deus. Evangélico é um balaio onde tem muitos tipos de gatos. É uma coisa confusa. Por quê? Porque tem muita gente que se diz cristão, mas vive uma vida totalmente incoerente com a sua fé. Tem uma vida totalmente incoerente em relação à palavra de Deus, professa uma fé que não vive. Aliás, muitos vivem o contrário da fé que professam. Muitos hoje, a igreja cresceu muito, muitos se consideram cristãos, muitos se consideram evangélicos, mas têm uma vida que não reflete absolutamente nada de Jesus. Muitos têm uma vida que reflete carnalidade, que reflete o mal, mas não reflete Jesus. E as pessoas de fora da igreja, as pessoas que não estão envolvidas com o evangelho, quando elas veem isso, elas pensam: é tudo igual? É isso que é ser cristão? Eu não quero. E nós precisamos dar a elas razão, porque muitos que dizem que não querem o cristianismo, eles têm razão de não querer. Porque o cristianismo que eles viram não é o verdadeiro cristianismo das Escrituras, não é o verdadeiro cristianismo que veio a partir dos ensinamentos de Jesus. Então elas têm razão de não querer esse cristianismo falso. Mas se nós conhecemos o Evangelho, nós temos a missão de levar ao perdido o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Jesus que transforma a vida do pecador. E o instrumento que Deus usa para transformar as nossas vidas é a palavra. Nós precisamos da palavra. Ah, pastor, eu não leio a Bíblia, mas eu oro. Certa vez perguntaram para Spurgeon: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? E ele disse: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Se você só ora e não lê a Bíblia, você vai ser uma pessoa mística. Você vai ter uma fé que não é baseada na Escritura, uma fé distorcida, uma fé fora dos padrões de Deus. Mas se você tiver o verdadeiro Evangelho te leva à oração, te leva à comunhão com Deus, porque Deus nos chama pela palavra. Tome uma decisão. Tente ser coerente com a sua fé. Olhe comigo o verso 19.
ele diz assim: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Se você diz que conhece o Senhor, se você diz que conhece o Evangelho, se você diz que sabe quem Deus é, você precisa abandonar o pecado. O texto está nos falando, está nos apresentando a necessidade de combinar o que você diz com o que você faz. Lá em Romanos 8,12 diz: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Nós temos uma obrigação, não é uma opção. Nós temos uma obrigação de não viver na carne. E olha para Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Todo cristão que se converteu verdadeiramente, que recebeu uma vida nova, estava morto nos seus pecados, e recebeu vida. Quem estava morto e recebe vida, ressuscitou. É o sentido espiritual da palavra ressurreição. Você estava morto nos seus pecados, mas você ressuscitou pela fé em Cristo. Vocês que foram ressuscitados com Cristo, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Ponham o seu interesse. Tem uma outra tradução que diz: buscai as coisas lá do alto. Coloque seu interesse nas coisas celestiais. Coloque o seu interesse nas coisas espirituais, nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Tem muito cristão que diz que é cristão, mas só pensa nas coisas da terra. Tem a sua atenção só voltada para as coisas da terra. Tem tempo para todas as coisas da terra. Tem tempo para série, tem tempo para novela, tem tempo para Big Brother, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a Escritura, não tem tempo para oração, não tem tempo para a reunião do povo de Deus. Tem tempo para aquilo que é do mundo, mas não tem tempo para aquilo que é de Deus. Eu tenho que dizer para você, você vai acabar mal. O final da sua vida vai ser trágico se você continuar nesse caminho. Porque lá em Eclesiastes diz que o fim de uma coisa é mais importante que o seu começo. Não importa como você começou a vida cristã. Talvez você tenha começado uma vida cristã instável. Talvez você começou bem fraquinho na sua caminhada. Ou talvez você tenha começado bem. Mas o que vai ficar marcado é como você vai terminar a sua vida. E quem não tem comunhão com Deus diária, vai terminar mal a sua caminhada. Porque se você se enche de Deus, você se enche da palavra, aproveita todas as oportunidades. Se você luta para ser cheio da palavra, luta para caminhar com Deus, você vai envelhecendo. E a sua vida vai ficando brilhante. Você vai se tornando uma pessoa sábia. Todo mundo vai querer conversar com você, todo mundo vai querer se aconselhar com você, todo mundo vai querer estar ao seu lado, mas se você não tem Bíblia, se você não andou com o Senhor, se você não se alimentou da palavra, o fim da sua vida será trágico, porque você não terá nada a dizer para as novas gerações. Aquilo que você terá a dizer não será relevante, e as pessoas vão fugir de você. Porque elas não vão ter paciência para ouvir uma pessoa que não acrescenta nada, uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, uma pessoa que não andou com Deus, que não tem o brilho da glória no seu rosto, porque não esteve na presença do Senhor a vida inteira. É quando você anda na presença do Senhor a vida inteira, que a glória de Deus reflete em você, e que a sua presença e as suas palavras vão tocar o coração das pessoas. E eu pergunto, como você quer terminar? As coisas espirituais precisam ser buscadas. É uma busca proativa, buscai as coisas lá do alto. Não é ficar esperando, é correr atrás. Tem gente que diz assim: o dia que Deus tocar meu coração, eu mudo. Isso é paganismo, meus irmãos.
Isso não é cristianismo. O cristianismo é eu ouvir uma palavra e eu resolvi mudar, porque foi a palavra do Deus Todo-Poderoso. Foi a palavra do Deus Todo-Poderoso que me impulsionou a ser diferente. Eu não tenho que esperar Deus me tocar, Deus já me tocou. Ele já me deu a palavra dele, é a palavra dele que me toca, agora é a minha vez, é a minha resposta. Deus não vai fazer por você aquilo que é a sua parte. Não fique esperando acontecer alguma coisa na sua vida, tome a decisão, dê um passo, corra atrás, mude. Conduza seus pensamentos na direção certa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora você enche a sua mente de lixo, a semana inteira, lixo, 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 lixo. Aí vem aqui no domingo, você não vai conseguir adorar a Deus. A mente está cheia de lixo. Tem que purificar a mente, tem que buscar as coisas do céu, tem que encher seu coração da palavra, para que a palavra produza dentro de você o fruto de Deus. Alimente a sua mente com as coisas de Deus, e a sua mente vai desejar o Senhor. Mas tem que dar o primeiro passo. Por quê? Porque a carne não quer oração, a carne não quer Bíblia, a carne não quer culto, a carne quer outras coisas. A carne prefere dormir do que ler a Bíblia, a carne prefere dormir do que orar, a carne prefere ficar em casa do que vir ao culto. Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Enche a sua mente com as coisas de Deus, e a sua vida vai começar a mudar. A maneira como você ocupa a sua mente é que vai governar o seu coração. A sua carne não tem desejo de ler a Bíblia, pois contrarie a sua carne. Pegue a Bíblia e comece a ler, e o Espírito Santo vai atuar, o Espírito Santo vai agir e vai encher o seu coração de desejo da palavra. E você vai começar a ter experiência com Deus. Deseje as coisas que Deus planejou para governar a sua vida. Que a sua satisfação esteja nas coisas que vêm de Deus. Tem gente que tem satisfação em tudo, menos nas coisas de Deus. Você não vai ser santo assistindo Big Brother. Isso não vai trazer santidade para a sua vida. Aliás, os valores ali são totalmente opostos aos valores do cristianismo. Não tem nada para você ali. E não esse é só um exemplo. Tem muita coisa que está à disposição ali na sociedade que não é para a gente. Nós somos um povo diferente. Nós somos escolhidos por Deus para a eternidade. Aquelas coisas não são para nós. Tem coisa que não é para você. Por isso, busque ocupar a sua mente com coisas espirituais. E o terceiro conselho, para ter santidade na vida: decida mudar hábitos antigos. Tem vários versículos aqui que citam hábitos antigos. Versículo 14: recomende essas coisas aos que você dirige, e ordene severamente, na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Você era briguento, você era encrenqueiro, você encrencava com todo mundo. Aonde você ia, surgia uma treta com você. Mas agora você conhece a Cristo, você precisa mudar. A gente não briga por tudo. A gente não tem hora que a gente tem que falar menos. Tem coisa que não é para dar palpite na vida dos outros. A gente não deve se intrometer na vida dos outros. A gente deve evitar o mal. Evite as brigas. Brigar não é bom. Se você era briguento, agora você conheceu o Evangelho, você tem que parar com isso. Ah, você não levava desaforo para casa, porque você não tinha o Evangelho, agora você tem o Evangelho, tem que mudar. Versículo 16: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Falatório,
fofoca, maledicência, afastam as pessoas de Deus. Irmãos, teve um dia uma experiência na porta da igreja. Uma mulher da igreja tinha conseguido trazer o seu marido no culto pela primeira vez. E ele ficou encantado com a palavra de Deus. Mas quando ele chegou na porta, tinha uma pessoa maledicente. Tinha uma pessoa falando mal. E ele disse assim para sua esposa: olha, eu gostei do que aconteceu aqui no culto, mas aquela pessoa falando mal lá na porta da igreja me tirou a vontade de voltar aqui, eu não quero mais voltar aqui. Essas coisas acontecem, meus irmãos. Por quê? Porque se a gente não se alimenta da palavra, nós voltamos aos velhos hábitos. Falatório afasta as pessoas de Deus. Não fale da vida de uma pessoa, a não ser que seja para ela, na presença dela. Se você tem que falar alguma coisa negativa de uma pessoa e ela não está presente, isso é pecado. Isso são hábitos antigos que estão voltando, porque provavelmente a pessoa que faz isso não está se alimentando da palavra de Deus. Versículo 19: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas as palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Quais eram os pecados nos quais você vivia antes de conhecer a Cristo? Você já abandonou todos eles? Ou tem algum ainda que acompanhou a sua jornada? Precisa abandonar o pecado. Você quer andar com Deus? Você quer servir a Cristo? Tem que abandonar o pecado. Versículo 22. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor, paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fuja das paixões da mocidade, porque se você não fugir das paixões na sua mocidade, essas paixões vão acompanhar você até a sua velhice. Fuja. Se você não está conseguindo vencer sozinho, peça ajuda. Há uma forma de ser liberto. Há uma forma de vencer o pecado. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda. É para isso que existe a igreja. É para isso que nós nos reunimos, porque o carvão fora da churrasqueira, ele vai apagando. Quando está na churrasqueira, a brasa fica acesa, mas se você tirar, vai apagar. Você fora da igreja, você vai apagar. Você vai ficar fraco. Você não vai mais emitir, não vai mais refletir a luz de Jesus. Esse foi o versículo 23. Versículo 24. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Não ande brigando, não brigue por qualquer coisa. Brigar não é bom. Trate as pessoas com educação. Trate as pessoas com educação. Seja um mestre bom e paciente. Tenha paciência com as pessoas, porque Deus ainda está fazendo uma obra na vida delas. Nenhum de nós está pronto. Isso quer dizer que a gente vai falhar. Isso quer dizer que nós vamos falhar uns com os outros. Você precisa aprender a lidar com isso. Aprender a lidar com os pecados dos outros e perdoar e ajudar o irmão a se corrigir. Mudar não é fácil. É difícil mudar. Vamos supor que você, desde que você nasceu, você anda com seus pés abertos assim, tipo 10 para as 2, entendeu? E você anda assim, e aí você começou a ter uma dor lá na perna, você vai no médico, o médico diz, você não pode mais andar 10 para as 2, você tem que andar 5 para 1. Porque 10 para as 2 vai dar um desgaste no seu osso, ande 5 para 1. Mas você andou a vida inteira daquele jeito, aí você vai mudar o seu pé, e você vai tentar andar assim, daqui a pouco você se distraiu com alguma coisa, o pé volta na posição que você estava acostumado. Se você acostumou a viver uma vida errada, se você acostumou a viver na igreja, mas uma vida mundana,
vai ser difícil mudar. Você se acostumou de uma maneira errada que ser cristão não precisa ler a Bíblia todo dia. Você vai precisar mudar seus hábitos. Ah, mas eu não tenho costume de ler. Você vai precisar mudar seus hábitos, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lê a palavra dessa Escritura. Bem-aventurado é o que lê, vai ter que ler, vai ter que mudar. A vida cristã é fazer mudanças. Nós somos chamados a mudar. Mudar é difícil, mas Deus nos dá poder para mudar. Mas você precisa querer muito. Quando Jesus te salvou, você não precisou fazer nada, Ele te salvou, Jesus foi à cruz, Ele te resgatou, o Espírito Santo te fez nascer de novo, Deus iluminou sua mente, o Evangelho fez sentido para você, Deus te salvou por misericórdia, você não mereceu, mas o quanto você vai crescer, você decide. O seu crescimento espiritual é decisão sua. É esforço seu, é o desejo seu, é o desejo do seu coração, de amar a Deus e de ser santo como Ele é santo. Colossenses 3, de 5 a 8, propõe uma troca de hábitos. Ele diz: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Deus. Agora, olha o que ele vai dizer. Ele fala duas palavras interessantes: antigamente, mas agora. A vida cristã, ela tem um mas. Ela tem um mas agora. Antigamente era uma coisa, mas agora o Evangelho entrou na sua vida. Mas agora Jesus entrou na sua vida. Tem que ser diferente. Ah, eu aceitei Jesus, mas não mudou nada na minha vida. Você não entendeu nada, você não aceitou Jesus ainda. Ainda está em tempo. Tem que mudar. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos. E vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso. Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Uma pessoa que quer viver em santidade não pode deixar que os hábitos da velha natureza continuem operando em sua vida. Você precisa lutar por isso. Você precisa combater isso, você precisa se encher da palavra. Você precisa se encher da palavra na presença de Deus para que você possa vencer. Porque senão a sua carne vai te levar para outro lado. A santificação é um processo de reconstrução da nossa vida. Você vai matando hábitos antigos, para que eles não influenciem nas suas decisões e na sua caminhada. Você sabe que é errado, mata isso. Você sabe que isso é errado, tira isso da sua vida. Eu não aguento mais ver crente dizendo: olha, pastor, eu sei que é pecado, mas eu fiz. Isso não tem cabimento, você sabe. Você sabe que é pecado e faz. Você precisa se livrar disso. Agora, se você não está conseguindo, peça ajuda. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está unido com Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Na outra tradução, as coisas antigas já passaram. Se você está em Cristo, as coisas antigas precisam passar. Elas têm que passar. Porque senão nós não temos autoridade para dizer nada a esse mundo perdido. Se nós formos exatamente iguais àqueles que não têm a Cristo, nós não temos autoridade para dizer nada, nem para chamar essas pessoas ao Evangelho. Mudar não é fácil. Por isso você precisa tomar uma decisão. Uma decisão diante do pecado, uma decisão diante dos maus hábitos, uma decisão diante daquilo que não agrada a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Ele resolveu firmemente. Ele tomou uma decisão firme.
Ele resolveu que não ia, e ele pagou um preço por isso. Por isso, busque, quando você abrir as Escrituras, busque descobrir quais são os ídolos do seu coração. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente sempre arruma alguma coisa para entrar no lugar do Senhor. Sempre. Sempre vai ter uma coisa que vai ocupar o tempo que devia ser para Deus. Procure descobrir quais são os ídolos do seu coração. Quando você abrir a palavra em oração, diz: Deus, me mostra quais são os meus ídolos, para que eu quebre esses ídolos. Arrependa-se de verdade. Mude. Busque uma vida disciplinada. Ninguém consegue ter santidade sem disciplina. Sem disciplina não há crescimento espiritual. E o que é disciplina? Disciplina é domínio próprio. E a gente está acostumado a pensar num domínio próprio só em dizer não ao pecado. A gente costuma falar de domínio próprio mais no sentido de não faça o que é errado. Mas domínio próprio também tem a ver com faça o que é certo. Ah, não, eu preciso ler a Bíblia. Não li a Bíblia hoje, mas não estou com vontade. Aí entra o domínio próprio. Mas eu tenho que fazer o que é certo com vontade ou sem vontade. Ou todo dia que você acorda de manhã, você tem vontade de ir trabalhar? Ou será que não tem um dia que você fala: nossa, a cama está tão gostosa, eu acho que eu vou ficar aqui. Não. Mas aí você levanta. O que é isso? Domínio próprio. Porque você sabe que tem que fazer aquilo que precisa fazer. Por que nós não fazemos isso também para as coisas espirituais? 1 Coríntios 9, 27. Paulo dizia: eu trato o meu corpo duramente. Tem uma outra tradução que Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o obrigo a se submeter. O que Paulo está falando? Domínio próprio. Ele está dizendo: tem coisa que eu preciso fazer para o meu bem, para o meu crescimento espiritual, mas o meu corpo não quer. Mas eu obrigo ele. Tem uma tradução que diz: eu o submeto à escravidão. Do que ele está falando? Eu submeto o meu corpo à escravidão do Espírito, para fazer aquilo que agrada a Deus e que vai ser bom para mim. Joel Bick, um pastor e escritor norte-americano, ele escreveu: a santidade é uma chamada a uma vida de disciplina. Se você não for disciplinado na sua vida e nas coisas espirituais, você não vai entender o que é santidade, não vai conseguir. Deus usa santidade em nossa vida para auxiliar a pregação do Evangelho. Um viver santo impressiona. Um viver santo dá credibilidade. Um viver santo dá autoridade para quem prega o Evangelho. Hugh Morgan, um outro pastor e escritor norte-americano, ele diz: a santidade é a maneira mais eficaz de influenciar pessoas não convertidas e criar nelas disposição para ouvir a pregação do Evangelho. Entendeu? Um crente que tem vida santa desperta nas pessoas disposição para ouvir o Evangelho, mas um crente vida torta faz com que as pessoas rejeitem, elas não queiram nem ouvir o Evangelho. Uma vida santa honra a Deus e atrai as pessoas. Quando você cultiva santidade na sua vida, a sua comunhão com Deus se torna profunda. É através do cultivo da santidade que a gente cresce na intimidade com o Senhor. E com isso, a sua vida vai se revestir do poder do Espírito Santo para servir a Deus. Por isso, a santidade é a fonte do poder espiritual. Você quer poder para pregar o Evangelho? Eu queria pregar o Evangelho e as pessoas ficarem tocadas, elas se renderem a Cristo. Só o poder de Deus pode fazer isso. Santidade é a fonte do poder. Romanos 1,4 diz que Jesus foi designado Filho de Deus com poder. Preste atenção, segundo o Espírito de santidade. Jesus foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. A santidade é a fonte do poder. E nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus.
Lembra de Atos 1:8? Jesus diz: recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês. Então vocês serão minhas testemunhas. Para ser testemunha, precisa do poder do Espírito Santo. Em João 15:5, Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Você está querendo servir a Deus na sua própria força? Não. Sem Jesus você não vai conseguir. Sem Jesus você não vai ter o resultado de Deus, você vai ter o seu resultado. A santificação é condição para Deus nos usar. E eu quero voltar para aquele versículo do começo. A santificação é condição para Deus usar a sua vida. Quem se purificar de todos esses erros, quais os erros? Todos esses que a gente falou. O cristão briguento, que envolvido em falatório, que não abandonou o pecado na vida, que não tem paciência com as pessoas, que não tem educação. Quem se purificar de todos esses erros de que tem falado, será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre, e está pronto para fazer tudo que é bom. Quem se purificar será usado. Deus vai usar você para coisas grandiosas, para coisas maravilhosas. Isso quer dizer o seguinte: você não vai conseguir sozinho, você precisa buscar a Deus. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Ame a palavra. Busque a presença de Deus todo dia. Seja coerente com aquilo que você crê. Tenha uma vida disciplinada. Busque as coisas lá do alto, não as coisas de baixo. Busque as coisas espirituais. A nossa comunidade está completando 72 anos este mês. E nesse mês importante, em que nós celebramos o passado e o presente, nós temos sido convidados também a sonhar com o futuro. E sonhar com o futuro é fazer dos sonhos de Deus os nossos sonhos. E quais são os sonhos de Deus para a sua igreja? Quais são os sonhos de Deus para esta igreja? Uma igreja que, como família, glorifica a Deus fazendo discípulos de Jesus Cristo. Desde a Vila Palmeiras até os confins da terra, em santidade e no poder do Espírito Santo. Se nós conseguirmos andar de acordo com o sonho de Deus, grandes coisas acontecerão. Mas o sonho de Deus para a igreja começa no seu coração. A igreja muda quando você chega diante de Deus e diz: Deus, eu vou mudar. Por isso eu quero trazer algumas frases aqui para você refletir e para você levar para o travesseiro. Primeira, Deus já está tocando seu coração com os sonhos dele para a igreja? Deus já está tocando seu coração. A igreja se tornou algo essencial na sua vida. E você sonha, você tem desejos de que os sonhos de Deus se cumpram na igreja. E você tem orado por isso. E quando você acorda de madrugada, você ora por isso. Deus já tocou seu coração. Segundo, você já está se sentindo entusiasmado com a possibilidade de conhecer mais profundamente a vontade de Deus e a direção de Deus através das Escrituras? O seu coração já deseja isso, você já tem entusiasmo. Eu quero conhecer essa Bíblia. Eu quero saber aquelas coisas que eu já li e não entendi. Eu quero entender tudo, porque eu quero compartilhar isso com as pessoas. Terceiro, você já está se sentindo animado com a possibilidade de vencer seus pecados e ter uma vida mais consagrada a Deus? Você tem pensado sobre isso? Não, eu quero mudar. Agora, hoje eu ouvi uma palavra que me animou. Eu vou conseguir. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que dar um passo. Você já está se sentindo animado nessa direção? Quarto lugar, você já está se sentindo inclinado a tomar uma firme decisão de abandonar hábitos que têm prejudicado a sua caminhada espiritual? Você está disposto?
Você já está se sentindo inclinado a isso? Você vai sair daqui dizendo hoje: Deus, eu vou abandonar algumas coisas na minha vida. E se eu não conseguir sozinho, eu vou pedir ajuda. Em quinto lugar, você já está entusiasmado com a possibilidade de santificar sua vida e ser usado por Deus para tocar o coração de outras pessoas que têm andado longe de Deus? Já pensou? Aquele seu irmão que não é crente, aquela sua vizinha que não conhece a Deus, aquele seu colega de trabalho desviado do Evangelho, aquele seu amigo de infância que se escandalizou aí com uma igreja totalmente atrapalhada, que não serve a Deus, que não segue o Evangelho. Você já pensou em alcançar seus pais, ou seus filhos com o Evangelho? Você está se sentindo entusiasmado com essa possibilidade, de que a sua vida vivendo em santidade, a sua presença vai ser um instrumento de Deus para tocar o coração das pessoas? Isso põe fogo no seu coração, isso gera entusiasmo na sua vida. Vamos declarar todos juntos o que nós aprendemos esse mês. Todos juntos. Uma igreja que glorifica a Deus, fazendo discípulos de Jesus Cristo, desde a Vila Palmeiras até os confins da terra, em santidade e no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra nos aponta o caminho, e nós queremos ser essa igreja que o Senhor sonhou, essa igreja que Te glorifica, essa igreja que vive como família, onde nós prestamos conta da nossa vida uns aos outros, onde nós amamos, somos atenciosos uns com os outros. Senhor, nós queremos ser uma igreja que Te glorifica, queremos ser uma igreja que faz discípulos, queremos, Senhor, ir ao encontro dos perdidos e queremos caminhar com eles, queremos mostrar o caminho do Senhor para eles. Queremos ser uma igreja que Te glorifica fazendo discípulos aqui na Vila Palmeiras e nos confins da terra. Nós queremos orar pelos missionários, como nós oramos hoje no culto, mas nós queremos orar sempre por eles, queremos contribuir para que eles tenham sustento, mas aqui, Senhor, nós queremos ter uma vida santa que toca as pessoas e que gera nelas o desejo de ouvir o Evangelho. Usa as nossas vidas, Senhor, gera entusiasmo no nosso coração, põe fogo nos nossos corações, Senhor, para que a gente faça essas coisas em santidade e no poder do Teu Espírito Santo, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.